Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um RNcast, o podcast do Sistema RN Brasil, hoje com convidados muito especiais da Pulse Gestão de Pessoas e vamos contar aqui o como tudo começou. Então sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, tanto foi que conseguiu. Então tá certo. Obrigada pelo espaço, né? Pelo convite de participarmos e contar aqui um pouco da nossa história. Então tá certo. Mas antes de mais nada, eu gostaria de falar para os membros que se você quiser participar do RNcast, é muito importante, assim como a Janaína e o Matheus fizeram, de cumprir os requisitos. Você está ativo no sistema, bater as suas pontuações. A Janaína amanhã vai ter o nosso encontro informal, né? Vai poder ali ser anfitriã e receber os empresários. Então, se você, assim como a Janaína e o Matheus, quer vir aqui fazer um podcast, conversar, apresentar a tua empresa, então cumpra os seus requisitos e vamos crescer juntos. E Janaína, Matheus, contem um pouquinho, eu quero saber, eu conheço o Matheus aqui de dentro, mas não conheço a história do Matheus, conheço um pouco da história da Janaína, eu queria entender um pouco de vocês, não sei quem quer começar a falar. Quer começar, Jana? Pode ser, então. Bom, primeiro agradecer novamente, né, o espaço aqui, vai ser uma semana bem produtiva e cheia de realizações, começando aqui com o podcast, depois recebendo os nossos parceiros de negócios, na nossa casa, né, conhecendo a nossa casa, então vai ser muito bom estar recebendo vocês. Então, eu sou Janaína Casini, hoje eu sou proprietária do Pulse Gestão de Pessoas, junto com o Matheus. E quem é a Janaína antes do Pulse Gestão de Pessoas? Então, eu sou administradora de formação e paixão, tenho especialização em planejamento estratégico e gestão da qualidade e mestrado na área de engenharia da produção. Atuei a minha carreira, de negócios junto com a empresa da família, então atuei também na empresa da família, uma pequena fundição na cidade, e também entrei dentro do sistema FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, onde atuei tanto na Casa Senai, como professora de gestão, como na Casa SESI, como coordenação de projetos educacionais, e também na Casa IEL, coordenando ali estágios, escola de negócios, formação e treinamento. Então, ao longo desses 15 anos, de carreira e também, paralelo a isso, ministrando aulas, passando um pouco de conhecimento nas faculdades aqui da cidade de Ponta Grossa, tanto na graduação como pós-graduação. E passando por esse período, tive muita experiência junto aos industriais aqui dos Campos Gerais, então atendia sempre as 17 cidades dos Campos Gerais, os industriais. Quando houve essa mudança de foco da FIEP para ter o meu próprio negócio e prestar serviço também para a federação, hoje nós somos consultores prestadores de serviço para eles, foi uma mudança bem grande, Então, agora é a Janaína empresária realmente e trazendo esses parceiros, esses especialistas para trabalhar conosco numa empresa, então, que vai assessorar, as pequenas e médias empresas aqui da cidade de Ponta Grossa e região na questão da gestão das pessoas, que muita gente fala e muitos empresários já sabem que o seu maior patrimônio, o mais valoroso são as pessoas, mas como ele tem tempo de cuidar desse maior patrimônio. Então, nós estamos aí dentro da Pulse Gestão de Pessoas, dando esse suporte estratégico para ele poder cuidar desse melhor patrimônio que ele possui dentro da sua organização. Olha só, olha a experiência, olha o currículo da mulher, né? 100 pessoas não tem empresa. Sim. Porque hoje as pessoas que movem as empresas. Então, desde o começo, são as pessoas que trazem faturamento, trazem organização e principalmente o conhecimento também. Tá certo, é isso aí. Fala um pouco sobre mim também. Agora eu quero saber um pouco do Matheus, conte pra nós. Bom, eu sou o Matheus, Matheus Castro, eu tenho uma experiência de praticamente 10 anos aí já com toda essa parte de RH, então desde folha, benefícios, contratação, que foi nos meus últimos anos o maior forte, tive esse conhecimento,
como posso Essa dizer, experiência, essa vivência. experiência, né, em várias empresas. E diante disso, eu abri a minha empresa também de recrutamento e seleção, onde eu fiquei atuando por muitos anos. E no meio do caminho, eu reencontrei a minha antiga professora do Senai. Que Então, legal. nossa história começou assim, né? Uhum. Começou há 13 anos atrás, 13 anos atrás. onde ela me deu aula no curso de logística, onde a gente fez umas aulas, depois a gente se afastou, porque eu era mais novo, então fui seguir a minha vida, vamos dizer assim, no colégio, e nos reencontramos alguns anos atrás, onde ela foi minha professora novamente no curso de RH também, Uhum. e recentemente a gente se encontrou num evento do Comitê de RH da CPG, inclusive, onde a gente começou a conversar, começou a Trocar figurinhas trocar sobre figurinhas sobre o RH, né? Isso. E diante disso veio um trabalho juntos, onde fomos para Minas fazer um recrutamento de seleção em massa. Exato. Ficamos alguns dias em Minas Gerais. Então, diante disso, a gente foi se aproximando e assim nasceu a Pulse Gestão de Pessoas, onde a gente foi amadurecendo, foi conversando, foi alinhando. E se a gente fizesse assim, se a gente fizesse assado? E chegou um momento que a gente falou assim, então vamos? Vamos. Então vamos documentar, então, Vamos, né? vamos Vamos- registrar. Exatamente. Aí a gente uniu as empresas, uniu as forças, vamos dizer assim, né? E acabou que tá dando certo e estamos aí cada dia com mais clientes e crescendo mais. Isso, exatamente. Parabéns. Pessoal. Parabéns, então foi uma excelente professora tua. Foi não, ela ainda é. É, né? Todos os Verdade. dias eu aprendo com ela. Verdade. Imagina Isso é bom pra que você, legal. né? Sim, a gente Sentimento de gratidão, né? De É bom que ela resultado. preparou todo o caminho já. Sim. Você viu? Ela- O recrutamento começou há 13 anos atrás. Exatamente, viu só? Tava Ela é preparando o especialista, talento. Exatamente. Esse foi um recrutamento estratégico mesmo. Não tem Foi nem como mesmo. falar que não foi. Exatamente, não tem, porque ele é o meu braço direito na nossa empresa, né? Eu não digo assim a minha empresa mais, agora é nossa empresa, porque nós fizemos esse plano de negócio com a Pulse Gestão de Pessoas e ela deslanchou de um jeito que uniu, né, os nossos valores, a nossa forma de atuar, de trabalhar, eu tendo uma visão de gestão, de uma forma gestão estratégica e o Matheus, além da gestão estratégica, os processos de RH interno. Criação Então, dos processos, Isso. E aí nós unimos forças para atender os clientes que nós já atendemos em relação às nossas empresas e ampliamos ainda mais essa possibilidade que a gente vai contar um pouco do que nós fazemos aqui, né? Ótimo. Show de bola. Então vocês seguiram a receita da Madre Teresa de Calcutá. Ela chegou para alguns empresários dizendo o seguinte: eu tenho o que vocês não têm. E vocês têm o que eu não tenho. Mas juntos podemos fazer muitas coisas. Então, isso é o interessante, somar Sim. para poder multiplicar. E assim sucessivamente. Parabéns. Nós somamos para multiplicar. Isso aí. Tá certo. Multiplicar para nós e para as empresas também. Exatamente. Pra todos os Ótimo. clientes. Então já vamos entrando aqui. O que é a Pulse? A Pulse Gestão de Pessoas. Quais são os principais serviços que vocês prestam? Quais são os seus diferenciais de mercado? Eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, né? Então, a Pulse Gestão de Pessoas é como o nome já começa, né? Uma pulsar é uma pulsação. Então, o ser humano, para ele estar vivo, para ele poder fazer o que ele precisa fazer nessa terra, a missão dele, ele precisa ter um coração pulsante e de qualidade, né? Uma qualidade de vida. Então, a Pulse é essa qualidade de vida que o empresário precisa ter para poder crescer e se desenvolver. Então, a nossa missão é ser um RH, uma gestão de pessoas estratégica para as pequenas e médias empresas que muitas vezes não tem, vamos dizer, no budget ou recurso financeiro para ter um profissional de RH qualificado. Então, nós temos, então, essa proposta de sermos além de um profissional de RH. Nós somos um departamento de gestão de pessoas para essa pequena e média empresa, onde nós temos o profissional de recursos humanos, o profissional da área jurídica, trabalhista e um profissional de planejamento estratégico. Então, são essas expertises que nós oferecemos para as pequenas e médias empresas dos Campos Gerais. E algo muito bacana que a gente fala para os nossos clientes. Vocês não estão contratando somente um RH, mas sim um time completo, onde vai ter desde jurídico, operacional e principalmente um time muito mais estratégico, onde a gente consegue direcionar todos os processos da empresa
e criar os processos. Porque muitas empresas que nos contratam, elas têm uma ideia do que querem, mas não tem processo, não sabem como que vão chegar nesse resultado. Só tem a vontade, né? Eu quero dessa forma, mas não sei como é que funciona. Tem a vontade, mas como fazer? Com que tempo fazer? Então, até um dos nossos lemas nós não vendemos somente um RH, nós vendemos uma qualidade de vida pro empresário. Ótimo. E uma coisa interessante que o empresário, ele tem que focar sua energia em produzir, fazer a empresa vender, certo? E quando o empresário, ele tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, acaba não fazendo nada bem feito. E vocês tiram esse peso das costas do empresário, de modo que ele possa ter energia onde tem que ser direcionado, correto? Exatamente. Sim. Nós mostramos para ele qual é o caminho que ele precisa seguir em relação à gestão do seu time, né? Desde o caminho da legislação, o que a legislação diz, o que nós podemos fazer em relação à maturidade da empresa. Então, nós mostramos o caminho certo, as possibilidades para que ele tome a melhor decisão. A decisão sempre é do empresário. A gente sempre diz isso para eles. Mas a gente precisa mostrar para eles o caminho a ser seguido em relação às decisões voltadas ao seu time, né? O quanto isso afeta a produtividade, a motivação e os recursos financeiros da empresa. Então, nós somos realmente uma assessoria estratégica que se torna até sustentável para o negócio. Nós trazemos até clientes para os nossos clientes, porque quando ele nos contrata, nós somos parceiros de negócio dele. Então, quanto mais clientes a gente puder atrair para ele, mais eficiente também é o nosso trabalho, né? Ótimo. E quais os serviços, né? Você me perguntou, Exatamente. David, o serviço que nós realizamos. Então, nós temos 3 pilares de serviços, né? O recrutamento e seleção, que muitos empresários conhecem como as agências de recrutamento e seleção. Nós não somos uma agência de recrutamento e seleção, nós somos uma empresa que oferece para ele gestão de talentos. Então, isso é uma ação que nós fazemos. Não é somente a contratação, é o acompanhamento desse candidato. Isso, exatamente. Então, nós temos essa dor do recrutamento e seleção. Quando a gente vai buscar profissionais, né? Então, nós vimos que nós temos que ir além para ser mais efetivo. Então, conosco, o empresário vai ter uma assessoria na gestão de talentos, auxiliar ele no processo de divulgação da vaga, de captação de profissional, de entrevista. Nós fazemos as entrevistas, nós aplicamos os testes técnicos e comportamentais e entregamos para ele um parecer nosso dos candidatos que passaram por todas essas fases. E entregamos ali não uma grande quantidade de candidatos, como muitas vezes acontece, eu recebo 10, 15, 20 candidatos. Não, nós entregamos ali no máximo 4 ou 5 que atendem os requisitos e passaram por todo o nosso processo de seleção. Até aí tudo bem, é algo que muitas vezes a gente vê em outras empresas de recrutamento e seleção. Porém, nós fazemos além, nós fazemos um onboard estratégico. O que é o onboard estratégico? A empresa, o empresário, ele contratou este profissional, ele escolheu, fez a entrevista final e escolheu o candidato. A partir do momento que ele é registrado, nós temos 75 dias de acompanhamento com ele em encontros de onboard. Nós seremos o RH desse empresário para estar acompanhando esse candidato, para ele performar mais rápido, né? Para ele ser mais assertivo na entrega. Então, praticamente o período de experiência dele inteiro, né? Exatamente. E ali nós identificamos se esse candidato realmente é um candidato que está aderente à realidade da empresa, né? Se ele vai performar, então em 15 dias a gente consegue perceber isso. Se ele não performar em 15 dias, nós já acionamos uma nova recrutamento e seleção, sem custo nenhum para o empresário, né? Ele não tem custo nenhum porque ele já está, ele já contratou esse processo, então a gente já agiliza para ele para fazer uma reposição sem ele ter um tempo maior aí de gap, de perca de candidato. E também acelera, se esse profissional ficar, né? Ele
acaba acelerando a entrega dele na empresa. Ele consegue ser mais aderente à empresa, que nós auxiliamos na integração, no acompanhamento e tudo mais. Então, como a gente faz, é um board estratégico. E isso nenhuma outra agência de emprego faz. Então, por isso que nós falamos que nós fazemos realmente uma gestão de talento desse candidato, né? Até mesmo complementando, muitas empresas acham que contratar é somente abrir uma vaga, divulgar e entrar na empresa. Não é. A gente faz com os nossos clientes com que eles entendam o que eles precisam, não o que eles querem. Então, a gente faz o alinhamento de perfil, a descrição da vaga, aí sim a gente segue para divulgação, triagem, processo seletivo de forma geral. Mas não contratamos o que eles querem, mas sim o que eles precisam. Ótimo. Aí a gente pode citar exemplos, né, dos próprios parceiros aqui do Sistema RN que nos contratam. Então, eles vêm com uma demanda, a gente tenta entender, né, o nosso último conversa com um cliente, ele queria um consultor comercial externo, e aí nós fomos conversando, né, o que ele vai fazer para você, qual é a tua maior necessidade, qual é a sua demanda que você vai passar para ele, e nós vimos que ele teria um custo muito alto para contratar esse consultor comercial, mas na verdade o que ele precisava era um assistente comercial, que o valor é mais baixo e vai entregar para ele realmente o que ele precisa, né? Porque naquele momento ele não precisava atrair mais clientes, ele precisava ter um suporte técnico ali que auxiliasse nos clientes que ele já está atendendo. Cuidar da carteira. Exatamente. Uhum. Então, o valor para ele ficou menor, o risco trabalhista dele é menor, porque ele ia acabar passando coisas que não eram de um consultor comercial, e então o custo-benefício dele é muito maior. Por isso que a gente fala que nós somos assessoria mesmo, até no recrutamento e seleção, nos auxiliamos. Às vezes o empresário também não sabe o salário ao ser ofertado. Então, nós já temos essas informações aqui na região, nós sabemos já qual é o valor que hoje está se pagando, ou quais os benefícios que hoje atraem mais os candidatos, né? Nós tivemos também uma outra situação que o empresário queria contratar, era uma vaga nova, era algo novo, é algo novo na empresa, eles estão construindo isso, então nós auxiliamos no sentido de descrição do cargo, então precisa seguir um regimento, uma descrição de cargo, que isso vai impactar na questão trabalhista, em muita coisa, então nós auxiliamos isso, para que, no fim das contas, não era um analista, era também um assistente. Então, ele consegue, até a pergunta do empresário foi, você não acha melhor contratar um analista ou assistente? Daí, o que eu sempre digo, qual é o tempo que você tem para treinar essa pessoa? Porque se você tem um tempo para treinar com os seus valores, com a sua metodologia, contrata um assistente, um auxiliar. Mas, se você quer que aquela pessoa já venha te dando... já venha jogando, como a gente fala. Jogo, né? Tomando direito. Aí, analista para cima. Não, eu tenho tempo para ensinar e eu quero que seja do meu jeito. Então, assistente analista, você paga um valor adequado a isso e treina a pessoa, né? Então, nós realmente assessoramos os empresários nessa contratação. Ótimo. Até mesmo a Jana falando isso, aproveitando esse gancho das contratações, um dos nossos clientes da Pulse, a gente fez todo um desenvolvimento de plano de cargos e salários. Então, quando a gente começou a conversar, eles nos passaram 42 cargos que eles queriam. A gente caiu para 21. Por quê? Nem todos os cargos seriam ideais para o serviço que ele está prestando. Então, a gente falou assim, esse você não precisa. Aí a gente detalhou todos os motivos de o porquê você trazer esse cargo e o porquê você tirar esse cargo. Porque a gente faz pesquisa de mercado, faz pesquisa jurídica também, quais são os riscos, principalmente questão sindical, questão de convenção. Então, a gente faz toda essa avaliação para passar para os clientes, candidatos. Aqui, às vezes, a gente fica com um candidato na cabeça mas são sempre mas isso é ótimo. A gente teve um processo aqui de contratação, até falei pra Jana, a próxima ali vai ser contigo, né? Porque, nossa, eu fiz 23 entrevistas. E cada entrevista é quanto tempo? Nossa, cada entrevista é no mínimo 40 minutos. No mínimo. No mínimo 40 minutos. Porque daí a pessoa às vezes vem muito bem preparada, quer contar da vida, né?
e a gente tenta ser mais objetivo, então isso é muito importante, ter essa assessoria que a gente falou, poxa, de tantos aqui, tem 4 aqui que são realmente potencial, né, para tua vaga, então isso é bem, bem importante, porque poupa tempo, né, e tempo é dinheiro para o Eu empresário. tenho uma pergunta, David. Com esse tempo que você, não vamos dizer que perdeu fazendo as entrevistas, mas as 23 entrevistas, Uhum. o que você poderia estar fazendo nesse tempo? Exatamente, poderia estar produzindo, né? Exatamente, trazendo clientes. Porque tudo é com aprendizado, a gente aprende com os próprios erros, né, e aprende com o erro dos outros também, então, agora eu aprendi com o meu erro, a gente não repete, né, então a gente vai justamente para esse caminho, principalmente agora, né, que a gente está nesse momento de expansão, vamos agora fazer outros grupos, né, com certeza aí vamos querer ali a assessoria de vocês. E eu queria até perguntar, você já respondeu, né, qual que é o diferencial ali da Pulse, mas eu queria que você respondesse aqui para nós, o quanto que custa para um empresário fazer a contratação errada? Qual a consequência? Qual que é a consequência disso? São várias. São vários. Desde custo com o pessoal mais operacional, vamos dizer assim. A questão de divulgação, a questão de triagem, que tudo isso é um tempo que gera um custo, certo? Você contratou. Se você não fizer uma contratação adequada, essa pessoa vai sair. Nos 45 dias de experiência, nos 90 dias de experiência ou até antes. De qualquer forma, você vai ter um custo. Desse custo, você vai ter um novo retrabalho. Aí que entra o nosso trabalho. A gente faz para as empresas todo esse processo de forma mais assertiva possível. Nós não somos a empresa que vai ter o recrutamento de seleção mais rápido. Tem casos e casos. Mas te garanto que a gente vai ser o mais assertivo. Perfeito. Vamos pensar o seguinte também, David, vamos pegar o seu exemplo, né? Então você entrevistou quantas? 23. 23 pessoas que foram convidadas para entrevistar. Todas vieram? Não, todos vieram. Parabéns, porque mas nem é sempre que eu recebi todas vêm. monte, fiz um monte de contato, teve alguns que não vieram, mas que eu fiz foram 23. Tá, Entendi. você lembra quantos currículos você recebeu? Foi bastante, porque eu peguei um monte de gente, teve pessoas que me indicaram, teve né, o pessoal aqui mesmo do E espaço aí que nos tem aquele passaram. tempo de você fazer a triagem, que você leve 2 horas para fazer essa triagem, depois entrar em contato com todos. Então você tem aí em torno de 1 hora com cada um. 23 horas. Se a sua hora vale R$500, porque você vale muito para a empresa, multiplica Tô isso. precisando receber mais, hein? Multiplica isso pela sua hora, o quanto você vale para sua empresa, né? Então, o investimento que você faz no nosso serviço de gestão de talentos é infinitamente menor, né? Em relação ao que você pagaria, que você paga por você fazer sozinho esse processo, né? E às vezes não ser assertivo. Então, passar por um especialista você é mais assertivo porque o especialista vai te entregar candidatos mais qualificados, que têm os requisitos obrigatórios. Então, você vai ter lá 3 a 4 horas, imagine, eram 23 horas, você teria 4 horas para selecionar realmente qual que é a cara do sistema RN e que faz sentido para nós. E sempre vocês vão fazer sempre a mesma pergunta. E aí, Janaína, Matheus, qual desses 4 você me indica? E a gente já vai responder, né? Nós indicamos os 4. Você agora vai ver qual que tem a cara do sistema RN. Que você já faz toda a triagem, que você falaram, né? Desde todo o processo que envolve ali os testes, né, que vocês comentaram, né? Então, em resumo, é o empresário pegar o quanto tempo de horas que ele utiliza do seu tempo precioso de empresário e multiplica pelo valor da hora dele. Isso é o custo que ele tem. E ele vai ver conosco que o investimento que ele vai fazer conosco é muito melhor, né? E vai ter especialistas para fazer isso. Você perguntou também quais outros serviços que a gente faz, né? Então, recrutamento e seleção é um deles. Aí nós temos a assessoria em gestão de pessoas, que é outro serviço que nós fazemos, que é único aqui no mercado. A gente não... Sim. Quando nós buscamos desenhar esse serviço, nós pensamos nas dores dos nossos clientes de recrutamento e seleção. Nós estávamos vendo que eles tinham muitas dores em relação à documentação, à relação trabalhistas. Gestão de pontos, gestão de benefícios. E aí nós resolvemos estruturar uma metodologia de trabalho
que se chama a nossa assessoria estratégica em gestão de pessoas. O Matheus vai falar um pouco dela, né? Bora. Que é um segundo serviço nosso muito bom que nós fazemos e tá dando muito resultado. Vai lá. Então, hoje a Pulse, nós temos esse serviço de gestão estratégica de pessoas. Por que gestão estratégica? Nós vamos até a empresa, no plano que a empresa contratar, onde nós ficamos um período e avaliamos toda a parte do RH da empresa. Então, desde a questão documental, a questão de benefícios, a questão de fechamento de ponto, isso é uma das maiores dores hoje do empresário, onde ele precisa ficar lá olhando ponto por ponto, conferindo, por que faltou? Foi falta, foi atestado, foi hora extra. Então, a gente faz toda essa gestão para o empresário, para no final somente dar o relatório pronto para ele de quanto que ele vai pagar. Entende? Então, a gente faz todo esse trabalho para que o empresário não fique com todas essas microatividades que vão gerar muito tempo. Tempo e dor de cabeça, né? Porque ninguém gosta de sentar ali para... Exatamente. Tanto que nós temos um canal direto para os colaboradores conversarem conosco. Tem alguma dúvida com relação à folha de pagamento? Fala conosco. Tem uma dúvida com relação ao fechamento das minhas horas. Não bateu. Vamos ver o que está acontecendo. Fala comigo. Por quê? Já pensou se ele vai lá pro dono da empresa? Normalmente é o que acontece. Né? Exatamente. E ninguém quer ter essa conversa. Às vezes o colaborador não entende. E esse desconto aqui? Né? Ou esse benefício. Coloquei um plano de saúde. Mas descontou mais a tua utilização. Às vezes a pessoa não tem essa expertise, né, para poder... Exatamente. Por isso que a gente senta com os colaboradores, explica para eles, vai ter alguma mudança com relação a pagamento, com relação a benefícios, vamos oferecer um novo benefício. A gente senta e explica para todos eles tudo que está acontecendo naquele momento da empresa. Isso, e nós temos isso que o Matheus falou, é o essencial de um RH. Ele ser esse porta-voz da empresa em relação aos colaboradores, atendendo as dúvidas deles, fazendo fechamento de ponto, cuidando dos benefícios, mas nós fazemos além. Então, nós auxiliamos, damos suporte ao empresário em relação ao PGR, né? Exatamente. Com relação ao PGR, toda a medicina do trabalho desenvolve o PGR para as empresas e também alguns planos de ações. No meio do caminho, os empresários, como eles não têm esse tempo para olhar com calma e sempre estão apagando incêndio, acabam deixando para fazer isso depois. Então, a gente faz a avaliação das ações que foram propostas. Vocês fizeram tal ação? Não. E essa? Não. O que a gente faz? A gente desenvolve um plano de ação com base naquilo para a gente montar também um plano de ação e sanar esses imprevistos que podem vir a ocasionar uma ação ou como que fala? Denúncia. Uma denúncia futura. Justamente por conta disso. O PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Hoje ele está sendo muito visto em relação à NR1 e vem toda a sua atualização. Então, em todos os nossos clientes, a gente já está dando suporte para eles. Nós chamamos isso como ação da NR1. Então, nós auxiliamos, tiramos da gaveta o PGR, verificamos o que precisa ser feito e colocamos isso em prática para o empresário. Então, os nossos clientes não têm essa dor de cabeça. Será que se formos auditados, qual vai ser o meu problema? Então, eu costumo dizer que eles dormem tranquilo, porque nós auxiliamos em relação ao PGR, aos certificados obrigatórios que os funcionários precisam ter, né, devido às atividades que eles fazem. Então, a gente acompanha essa certificação. Faz também toda a estrutura de calendário de eventos, né? Sim. E auxiliamos os empresários numa realidade que é de qualquer empresa, que é ter colaborador, tanto CLT como colaborador prestador de serviço, o PJ. Então, nossa assessoria de recursos humanos entendemos que isso é uma prática que existe, né, nos empresários, e nós auxiliamos também os empresários na gestão desses profissionais, porque é uma gestão um pouco diferenciada e que a empresa precisa estar preparada para ela, né? Isso acontece muito com construtoras, né? Que eles têm que pegar bastante terceirizados. Isso, e é possível acontecer, o empresário pode atuar com essas duas formas de parceria de trabalho, porém, ela tem que ser bem estruturada, não é igual para CLT como para PJ.
né? Então, nós precisamos desde uma integração ser diferente, o contrato dele precisa também ser atualizado e revisado, todos os contratos dentro da assessoria nossa de gestão de pessoas, nós revisamos, passamos para o nosso jurídico, ele revisa os contratos e sugere melhorias para o empresário. Se ele vai adotar ou não, vai depender dele. Como eu sempre falo, nós mostramos o caminho certo e o empresário decide qual ele vai seguir, né? Então, nós mostramos, através da nossa assessoria jurídica, como ele pode blindar melhor os seus contratos com prestadores de serviços, os contratos até de experiência, né? Uhum. E contratos até de locação, a gente está ajudando também, Exatamente. né? Muitas vezes o empresário ele faz locação do seu espaço para outros prestadores de serviços, então também nós auxiliamos. Tudo isso é na assessoria de gestão de pessoas. É justamente nesse ponto que eu até ia conversar contigo, porque a importância, né? Você falou, o empresário tem o CLT e tem o terceiro. Sim. E, né, por conta, né, o Brasil é sempre uma caixa de surpresa, então a gente sempre tem que estar preparado, porque senão, poxa, que nem NR1, as multas são altíssimas, se ele não tiver um preparo, se ele não tiver uma assessoria, uma pessoa que oriente, né, a chance de cometer um erro é altíssima, e às vezes pode até quebrar uma empresa. A gente teve, nosso último RN Trading, né, teve multas ali de R$300 mil. Poxa, não são todas as empresas que têm um caixa ali para pagar uma multa. Não vai nem ser investido na empresa, vai ser simplesmente para pagar uma multa. Vai fechar a empresa, né? Exatamente. E justamente nisso que eu queria ouvir um pouco de vocês, porque quais são os principais erros que os empresários cometem, não só na contratação, mas na gestão dos seus colaboradores? Queria ouvir um pouquinho de vocês, com a experiência que vocês têm, mais de 15 anos ali, acho que vai ter alguma coisa para nos passar. Quer começar ou quer que eu comece? Comece você. Então, assim, um dos principais erros é que os empresários, realmente, eles tratam o colaborador como número. Só que esse número pode ser positivo ou negativo. Porque se você não olhar para esse colaborador como uma pessoa que está fazendo parte da empresa e que tem uma família por trás dele também, se ele entrar com uma ação, ele vai ser um número negativo. Agora, se você desenvolver um plano de cargos e salários, dar uma atenção para o colaborador, ele vai te trazer números positivos. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente olha para o colaborador, a gente fala para o empresário quem pode ser desenvolvido, quem precisa ser, em palavras mais... Encaminhado para a concorrência. Exatamente. Isso tudo. Uhum, Mas a gente faz toda essa análise para eles também, para que eles não tenham um custo e um prejuízo futuro. A gente tem um colaborador X. A gente vê um potencial nele, mas parece que ele não vai. O que nós montamos? Na assessoria, um plano de desenvolvimento de líderes. Então, não quero ser líder, mas pode ser desenvolvido para ocupar um cargo um pouco melhor. Uhum. E quando você comenta, David, do erro do empresário, ele achar que ele sempre se comparar a um outro empresário que se deu bem, e daí ele vai se dar bem, porque o outro empresário fez desta forma, né? Então, o empresário, ele tem que pensar na sua empresa de forma estratégica. O que é o estratégico? É planejamento. Eu não posso fazer, assim, acordei e vou fazer desse jeito, né? Eu gostei de você, você sorriu, eu vou contratar você para minha empresa, né? Encontrei você na padaria, gostei do teu jeito de... Isso que eu tô te falando é algo que a gente já ouviu, né? Gostei dessa pessoa na padaria, chamei para trabalhar comigo. Gostei do atendimento de tal pessoa, agora eu vou querer pra mim. Aí que você falou uma coisa certa. O atendimento dessa pessoa, muitas vezes, é bom para aquele lugar, para aquele ambiente. Não para a tua empresa. Isso. Então, nós fazemos com que o empresário pense e tome decisão de forma estratégica. A decisão mais certa é aquela que tem dados. Quanto mais dados, mais informação, a decisão é a melhor a ser feita. Então, nós fazemos isso. Nós trazemos os indicadores de turnover, absenteísmo e homem produtividade, para ele ver aonde ele vai contratar mais dentro daquele setor, aonde ele vai ter que desligar, qual é o custo disso, né? Então, nós auxiliamos, eu preciso ter um caixa fluido, eu preciso fazer demissão. Então, a gente analisa, né, a possibilidade, faz como é que você fala mesmo? É a simulação, né? A simulação de rescisão. Junto com a contabilidade, as rescisões que precisam ser feitas e orienta o empresário. Então, o maior erro dele é ele tomar a decisão sem
dados sem informações concretas. Então, nós entendemos, nós passamos essas informações para ele. E como eu aprendi aqui no próprio, os colegas do Sistema RN, eu aprendi uma coisa muito legal, que CNPJ não tem coração. Ele tem que ter cérebro, certo? Então, contratar um erro, contratar parente. Ele pode ser um erro, como ele pode ser um acerto. Mas tudo depende do que você precisa. O empresário também, se ele pensa de forma estratégica, ele sabe aonde ele quer chegar. Então, é igual a história da Alice no País das Maravilhas, né? O gato pergunta para ela, né? Ela, como é que faço para sair e tal? Mas aonde você quer ir? Né? Ela pergunta, qual o caminho que eu sigo? Esse ou esse? Daí ele pergunta, mas para onde você quer chegar? E aí lá, eu não sei. Bom, então qualquer caminho serve. Então, na assessoria estratégica de gestão de pessoas é aquela que já vai fazer essa pergunta. Aonde você quer chegar com a tua empresa, né? E aí, então, eu vou te mostrar os caminhos para chegar lá. Então, o erro do empresário é não saber onde quer chegar. O erro do empresário é fazer de qualquer forma. Porque antigamente dava certo, mas hoje não dá. Olha as leis trabalhistas hoje existentes, olha as regras e normas que a gente tem que seguir. E além disso, olha a geração. Exatamente. Nós temos que falar toda a questão de mudança, tanto de leis quanto geração. Porque muda muita coisa. Antigamente a pessoa vai engrenar essa empresa até aposentar. E hoje em dia a galera só quer, vou passar um tempo aqui até Geração estabilizar, depois eu vejo o que eu faço. Exatamente. E como reter esse talento, né? Então são muitos desafios. Era outra pergunta que eu queria fazer para vocês, porque, por exemplo, encontrei um Matheus. Como que eu faço para reter esse Matheus com unhas e dentes aqui na minha empresa, fazer um plano de carreira? Porque tem muito empresário, às vezes, que pensa que é só dinheiro, e às vezes não é. Não. Então, não é. eu queria ouvir de vocês, com essa experiência de vocês ali, como é que vocês auxiliam o empresário para ele reter esse talento nas suas empresas? Olha, eu dou dicas aqui bem relevantes. Então, olha para tua câmera e fala sim pro empresário. Bom, empresário, reter talentos. Primeiro passo para reter talentos, fazer uma contratação eficiente. A tua entrada tem que ser muito eficiente para entrar profissionais qualificados. O que é profissional qualificado? É aquele que vai te entregar e é aquele que tem os mesmos valores que você, né? Então, fazer uma contratação eficiente, não fazer de qualquer jeito, é o primeiro passo para reter talento. A gente até fala assim com a Jana, não vamos fechar a vaga, a gente vai fazer uma contratação estratégica. Nós vamos abrir uma vaga, nós vamos fazer uma contratação estratégica. O segundo ponto para reter talentos é ele conhecer a sua empresa. Então, quem trabalha na sua empresa, quais são as gerações que estão ali, né? Esse é o segundo passo. E o terceiro passo, bem importante, é o empresário saber que ninguém motiva ninguém. O empresário não vai motivar aquele trabalhador a vir trabalhar. Ele vai dar motivos, mas motivar aquela pessoa, não. Então, quais são os motivos? Então, são os programas internos que a empresa faz, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de citar exemplos reais nossos, né? Então, nós tivemos uma assessoria em gestão de pessoas numa empresa, onde o empresário ele tinha certeza absoluta, e até nós pensávamos sobre isso, que o benefício maior seria o plano de saúde. Porque para ele, plano de saúde é fundamental, sim, plano de saúde para ele era fundamental. Nós fizemos uma pesquisa de clima, porque a empresa é bem grande, 80 funcionários, e aí nós vimos que o maior benefício era o Gympass. O que eles queriam era o Gympass. Agora veja, o custo que a empresa teria para ter um plano de saúde e o custo que a empresa tem para ter um Gympass. Muito menor, não é? Muito menor do que ela fazer um plano de saúde e colocar os seus funcionários lá dentro. Então, assim, foi, assim, estrondoso a gente ver, assim, a grande maioria queria benefício o Gympass. Então, é você conhecer, e por que seria o Gympass? Aí nós investigamos, a geração. As pessoas que estão lá dentro. Então, a grande maioria é geração Z, né? A geração Z não são casados,
né? Não tem filhos, então para eles era isso. O empresário até foi bem resistente a querer mudar, mas ele viu que financeiramente nem era viável, né? Não tinha interesse. E tanto Então, que nisso é muito mais econômico você colocar o Gympass do que o plano de saúde. Uhum. E quando a gente apresenta números para este empresário, ele começa a ter uma outra Ah, visão. Dá para até ele contratar um Gympass e contratar, então, em vez de um plano de saúde, né, um cartão de benefício. Ali. Exatamente. E reter talento também, acho que a quarta visão aqui que eu posso dar depende, o reter talento para você é em quanto tempo? Né? Quanto tempo é reter talento para você? É um ciclo de 1 ano? É 2 anos? Porque também eu não quero reter uma pessoa que vai fazer sempre a mesma coisa. Eu quero que ela evolua, né? Ou eu quero que ela cresça junto com a minha empresa. Então, o que é reter talento para você? Ela ficar 1 ano naquela posição? Ou é aquela pessoa que ela tá naquela posição e aí eu consigo fazer com que ela cresça? Então, tudo tem que ser bem planejado para o empresário em relação a isso. E reter talento, gente, não existe receita de bolo. Você tem que olhar para a tua empresa, né? E fazer uma contratação eficaz para a tua empresa, entender os funcionários que estão lá dentro, o que eu posso oferecer para esses funcionários de forma assertiva para que eles se motivem a ficar aqui dentro e se motivem a se desenvolver, né? Ótimo. Eu vi o case, né, eu gosto de acompanhar bastante, né, o Alfredo Soares e outros cases que tem, mas enfim, da G4, né, a G4 eles não tinham processo, basicamente tinham sócios e quem entrava no time tinha que performar, quem mais performava ficava, quem não performava ia embora, só que a partir disso eles estavam com um giro enorme, né, porque não são todos que estão, né, que performam, mas, querendo ou não, são talentos, então às vezes é um líder, às vezes é uma pessoa que consegue gerir ali uma equipe, ou consegue, fazer um atendimento de carteiras. Ele não vai prospectar, às vezes ele gosta de, né, o talento dele é reter aquela carteira, não ficar buscando o próximo. Então, depois que eles abriram isso, né, acho que eles saíram eu não vou lembrar agora, de 40 milhões para 180 milhões em 1 ano, depois que eles fizeram essa alteração. Então, isso daí foi bem importante pro faturamento da empresa, colocando as pessoas no lugar certo, não tendo esse giro tão alto, né? Depois pesquise ali o caso da G4 Educação, que é bem bacana. Isso que você comentou é bem importante refrisar que, veja, como eles pensaram na gestão das pessoas de forma estratégica e o quão foi o retorno financeiro disso. Né? O faturamento deles aumentaram porque eles reestruturaram a gestão de pessoas ali dentro, como que eu vou reter. Então, cada empresa, a gente vê cases, né, aqui na cidade de Ponta Grossa, nós temos aí muitas empresas, eu faço parte do comitê de recursos humanos aqui da cidade, então, cada empresa traz um case de sucesso, e às vezes insucesso, do que eles fizeram, e aí nós temos que olhar para nossa empresa e ver que público que eu tenho lá dentro, e aonde eu quero chegar. Então, qual é o meu público? Que tipo de geração eu tenho aqui dentro? E aonde eu quero chegar? Porque aonde eu quero chegar, esse público me atende? Eu preciso desenvolver eles? Né? Ou eu capto depois? Né? Então, tudo vai depender de um bom planejamento estratégico. E uma coisa que você comentou, David, questão de processos. Recentemente, a gente implantou a entrevista de desligamento em um dos nossos clientes. Quando a gente faz a entrevista, o que eles comentam? Falta de processos. Uma empresa sem processo, basicamente, ela está destinada ao fracasso. Porque você precisa colocar todos os processos na mesa. Sim, o Roberto Justus fala muito disso. O melhor momento para você conhecer a tua empresa é na contratação, mas principalmente na demissão de um colaborador. Porque ele vai ter... Ele não tem mais nada a perder. Ele já foi desligado. Então ele vai ter que passar tudo o que acontece ou não acontece na tua empresa. E você já ouviu falar disso? Em entrevista de desligamento? Como assim, né? Então, todos os clientes que passaram por nós, nenhum conhecia a entrevista de desligamento. E sabe qual é a importância dela para o negócio. Porque como você falou, que o Justus diz, é ali que ele vai falar a verdade. Porque ele já foi... Ele já encerrou, já foi feito, tem uma regra para fazer entrevista de desligamento, né? Ele já tem que ter sido desligado. E aí a conversa é entre ele e uma das perguntas que a gente coloca na entrevista é o que você melhoraria dentro da empresa.
Sim. né? E aí, dessa informação, a gente tem números para melhorar internamente, né? Ótimo. E sem dados não tem Show. como fazer gestão, né? E falando em números, Sistema RN Brasil, o que contribuiu para vocês como membros atuantes? Bom, o Sistema RN Brasil acreditou na Pulse Gestão de Pessoas, né? Foi o primeiro que acreditou em nós e no nosso trabalho. E abriu portas para os empresários, porque uma assessoria desse porte, que vai atuar no coração da empresa, né? O empresário não vai abrir para qualquer propaganda ou chamada, propaganda de TV, ou alguém indicou, falou, foi bem e tal. Não. Precisa ter uma rede de negócios, né, envolvida. E realmente os nossos maiores clientes, os nossos clientes potenciais são do Sistema RN. E esses clientes nos trazem clientes, né? Exatamente. Isso é muito bom. Então, Sistema RN Brasil realmente faz a Pulse acontecer. Né? Ótimo. Então isso quer dizer que nossa missão está sendo cumprida, né? Então, com excelência. Estou né? muito feliz, a gente fica muito feliz em ouvir, porque a gente sempre tem qual que é o propósito de cada empresa, né? Claro, né, tem a parte financeira, tem tudo, mas realmente o nosso propósito é justamente conectar, fazer com que os empresários consigam gerar receita, consigam gerar novos clientes, né, consigam se estabelecer, ter esse posicionamento, como você falou, porque tem, né, dependendo do setor, dependendo do segmento, às vezes é difícil você, poxa, a minha empresa funciona assim, olha a diferença da minha assessoria para o que você encontra no mercado, e às vezes essa abertura, né, do empresário fazer é um pouco difícil, e quando a gente escuta isso que tá funcionando, que a gente tem, além dos nossos clientes, a gente é indicado, né, para os clientes deles, isso a gente fica muito feliz em ouvir. E a pergunta que a gente estava comentando hoje, né, um pouco mais cedo, Pulse RH, Pulse Gestão de Pessoas. Hoje, qual que é o planejamento para que vocês consigam ganhar esse mercado, para que vocês consigam se destacar ainda mais e, principalmente, recrutamento e seleção Tá. Então, primeiro, o Pulse RH, o que nós planejamos, né? Então, nós vimos que essa metodologia de assessoria, ela é uma metodologia que está dando muito certo, os nossos clientes estão dando retorno positivo, eles estão tendo maturidade empresarial conosco, né? Robustez para poder avançar. E nós também estamos avançando. Então, a NR1 trouxe esse grande desafio para os empresários de se adequar e nós também estamos auxiliando ele nesse sentido. Nós estamos lançando o canal de denúncias. Exatamente. Né? Vem aí o canal de Ética 360. Isso, um canal de Ética 360. Então, é um serviço que está dentro da gestão de pessoas. Então, o empresário, ao nos contratar, ele também adquire esse sistema, né? Essa assessoria, vamos dizer assim, esse sistema que vai fazer... Nós não gostamos de dizer canal de denúncia, nós dizemos canal ético 360, por quê? Porque ele vai envolver sugestões, reclamações e as denúncias. Então, a gente faz toda uma análise e entrega para o empresário. Isso vai atender, até os nossos relatórios, atendem qualquer demanda judicial em relação ao que vocês estão fazendo para... Em relação aos fatores psicossociais, nós temos um canal aqui onde o colaborador ele pode sugerir, reclamar ou denunciar. Né? Então, é uma obrigação nossa oferecer mais esse serviço, então nós desenvolvemos essa tecnologia junto com outros parceiros, né? E aí nós vamos apresentar, né, amanhã. Ótimo. Vai ser bem interessante. Fica um spoiler para quem for participar amanhã. E recrutamento e seleção tem que ser visto pelo empresário como uma estratégia de negócio, sabe? É isso que ele precisa fazer, ver como estratégia de negócio de forma sustentável, que se ele não tem um RH lá dentro da empresa que tem essa expertise para fazer isso para ele tem que buscar profissional qualificado para fazer, porque ele não pode, eu penso assim, eu não quero errar no meu negócio, e eu não, para que eu não erre, eu tenho que ter pessoas boas do meu lado. Para eu ter pessoas boas do meu lado, eu preciso selecionar melhor, né?
E para seleção estamos aí. Tá. E Seleções mais assertivas e direcionadas para cada empresa. para que nós possamos fazer um encerramento com chave de ouro. Palavra-chave para o empresário crescer e prosperar. Uma palavra-chave para o empresário crescer e prosperar? Uhum. O que você vir no seu coração e o que você perceber que pode ser uma contribuição para esses, principalmente o pessoal do Sistema RN Brasil. Eu acho que eu vou dar 2 palavras. Então vai. E você primeiro. Estratégia e processos. Uhum. Expertise, sabe? E acho que também tomada de decisão. Ele tem que entender muito sobre como tomar as melhores decisões, né? E para isso ele precisa ter processo, precisa ter pessoas com expertise do lado dele, né? Porque hoje em dia, na nossa economia, a gente não tem tempo de errar, né? E errar é menos possível, né? Uhum. Então, para que nós não erramos tanto, nós precisamos ter isso. Processos adequados, estratégia. Eu acho que sem processo definido, você não consegue definir uma estratégia para alcançar os seus objetivos. Isso aí. Excelente resposta. Maravilha. Certa resposta. Perfeito, então, Matheus, Jana, muito obrigado pela participação de vocês, acredito que agregou muito, né, para que, né, não só nós, mas que quem estiver nos ouvindo tenha essa expertise, tenha esses processos e consiga entender qual que é a importância, né, de a gente ter essa gestão dentro das nossas empresas para que a gente consiga errar menos. Como você falou, na nossa economia, agora a gente não pode errar muito. E a gente está aqui justamente, né? Vocês estão aqui justamente para auxiliar os empresários a não cometerem esses erros. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Nós agradecemos pelo convite. Maravilha, fico muito feliz. E você, membro do Sistema RN Brasil, que assim como a Janaína e assim como o Matheus queiram participar, basta que vocês cumpram os requisitos, façam as suas pontuações, batam suas pontuações e vamos crescer juntos. Isso aí. Até a próxima.